por que não bater? E o bater que eu falo é qualquer tipo de bater. Tipo chinelada, cintada, tapa ou qualquer coisa. Por que não e quais os problemas que isso pode acarretar? Você sabia que não tem diferença entre o bater de uma palmada, né, para o cérebro, né? Não existe diferença entre o bater de uma palmada e de uma surra de pau, de cinta. Usando algo. Usando algo, uma violência maior, né? Assim, para o cérebro, ele interpreta as duas situações como uma situação de reatividade, né? Então, quando você bate numa criança, você está colocando o corpo dela sob uma ação de estresse. Está induzindo ela a produzir estresse, medo, vergonha, raiva, que é totalmente contrário ao que a gente precisa o que a gente precisa, né? Qual é o futuro que a gente precisa? Pessoas mais humanas, pessoas que saibam se regular, pessoas que não gritem a cada adversidade, a cada, né? E é justamente isso que você faz, né? Quando você bate tanto uma palmada, como não existe essa diferença no cérebro, você está produzindo muito estresse e você está criando um clima de medo. Então, obviamente, com uma diversidade maior de uma criança que sofre uma violência, até ficar roxa, até ficar com marcas, mas as duas coisas são ruins e as duas coisas são inadequadas, né? Então, quando a gente fala de diversidade, tá tudo no mesmo pacote, e isso às vezes os pais não sabem. Tá tudo no mesmo pacote, a palmada, a violência física, a violência psicológica, xingar, gritar, a violência sexual. E todo mundo diz assim, não, mas a violência sexual é muito pior que todas essas outras violências, mas elas estão todas na mesma condição, né, desse estresse para o cérebro, né? Tá. Então o que a gente espera é que as crianças elas tenham uma educação menos estressante, uma educação mais afetiva, uma educação mais regulada. Então esse é o problema. E o grande problema da palmada é que nós pegamos um adulto desregulado tentando ensinar regulação, né? Tentando dizer, você não pode fazer isso, e um adulto totalmente fora de controle, porque se alguém está batendo, está fora de controle, necessariamente, para você bater em alguém, né, você está fora de controle. E as pessoas, elas batem quando elas estão fora de si, e quando às vezes nem é algo tão grave, mas elas batem porque elas estão nervosas. Então, como que um pai diz, uma mãe diz, isso merece apanhar, isso não merece apanhar? Então, o ideal, né, Você devia ter falado isso pro meu pai, gente, aí, ó, há 30 anos atrás, gente. Eu apanhei. Apanhou. Não tanto, mas eu apanhei bastante, assim. Mas é engraçado isso, né, porque realmente parece que teve vez que uma boa surra resolveu, sabe? Por exemplo, eu lembro que uma vez, tem até o primo meu que me tira sarro até hoje, né? Tava lá, um monte de gente comendo em casa, e tava meu primo, o Danilo e tal, e aí eu querendo ser um malandrão na frente dos meus primos, né? Isso aqui lá, isso aqui lá. Aí todo mundo falando, eu lá, aí minha mãe falou alguma coisa, eu falei, mãe, cala a boca, cala tua boca. Eu só vi o tapa vindo por trás, assim, e eu caindo no chão. Nunca mais mandei minha mãe calar a boca. E daí meu primo tira sarro, que imagina, um primo vendo o outro apanhar, né? Isso aí vira meme pro resto da vida, né? Poderia ter sido de outra forma? Poderia, mas parece que pra mim funcionou. Caramba, entendi. Nunca mais mando minha mãe calar a boca. Tipo, talvez se meu pai tivesse falado, Duda, isso não é legal, não é bacana, eu teria xingado. Então, não sei, talvez rola muito isso, né? Tipo assim, eu sei que tem gente que bate, que exagera, mas também deve ter muita gente que fala, eu apanhei e foi bom, né? Tipo assim, em todo caso você acha ruim? Em todos os casos. Uma chinelada, tipo assim, o teu filho te dá um tapa na cara. Vai te catar, sabe? Tipo, olho por olho, dedo por dedo. Né? Tem alguma situação que você teria que... É porque aí entra no que você falou, que é o descontrole, né? Aí já descontrolou tudo o negócio, né? A violência, né, assim, a surra, ela adianta nesse sentido de que você sentiu medo daquilo, você viu que é extremamente errado e daí você nunca mais reproduziu, né? Então, nesse sentido, teve um resultado. Você tá falando isso, assim, né? Então, eu aprendi que mandar calar a boca, mandar minha mãe calar a boca, isso jamais eu posso repetir, porque... porém,
nós temos outras formas de chegar no mesmo resultado sem usar o estresse da criança, sem ela validar, porque o adulto que apanhou, normalmente ele diz que ele não tem trauma, né? E a gente brinca que ele tem trauma porque ele acha normal bater em criança, né? Assim, ele traz esse trauma porque ele acha normal bater em alguém que fisicamente é muito pequeno. Isso dentro da sociedade não é absurdo, né? Assim, você pegar um homem de 2 metros de altura e ele bater em alguém muito pequeno, muito, né? Assim, não é justo, né? É desproporcional, É desproporcional. Então, viu, pai? Viu? Tá vendo? Só por ser desproporcional, a gente já tem um problema, né? É desproporcional, não é? Mas existem maneiras mais éticas da gente chegar nesse resultado, no mesmo resultado. Então, uma criança que apanha, ela para de fazer esse problema, ela para de ter aquele comportamento. Mas será que você entendeu a gravidade do que é você mandar tua mãe publicamente na época? Hoje você sabe. Sim. Mas assim, na época, será que você entendeu qual era a problemática mesmo? O respeito, que isso que talvez os teus pais pudessem ter conversado com você e falado, olha, isso é inaceitável, né? Assim, e pessoas que foram educadas sem apanhar, existem essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que foi educada sem apanhar, mas as pessoas que foram educadas sem apanhar já tem uma geração aí com 20 e poucos anos, né? Já tem pessoas, né, da nossa fase aí de 40 e poucos anos, né, 40 anos, que também tiveram essa educação, mas essas pessoas, elas dizem assim, ó, quando o meu pai me chamava atenção, eu ficava muito mal, muito mais triste, muito mais impactado, porque tinha todo... O meu pai descobrir que eu fiz alguma coisa de errado, né? Desapontar, é isso, assim, esse sentimento de desapontar, às vezes ele é muito mais forte do que o sentimento. Então, assim, a tua mãe, ela teve uma reação que a gente não pode, assim, criticá-la, porque, imagine um filho te mandar cala a boca, né, assim, eu sou mãe, é difícil mesmo, tem situações. Em relação ao tapa, eu acho que a gente precisa muito saber que idade que a gente tá falando desse tapa. Uma criança de 1 ano de idade, até 2 anos de idade, ela é um bebê, ela não conhece, ela não tem recurso emocional nenhum ainda. Então, muitas vezes, quando ela tá frustrada, ela bate, né? Ela bate, e é normal a criança bater. Agora, daí todo mundo diz, mas quando tem 13, não vai, né? Não vai. O meu filho hoje tem 13, né? Eu levei quando ele tinha 1, 2 anos de idade, quando ele desregulou algumas situações, eu tenho um filho tranquilo até, mas em algumas situações, eu levei tapa, né? Puxão de cabelo. Mas hoje, isso seria com 13 anos, até porque ele é maior que eu, né? Então isso seria inaceitável, né? Assim, e eu acho que se um dia, que eu jamais vou fazer, mas se eu batesse, né? Meu filho jamais bateria em mim de volta, né? Justamente por essa questão de respeito que a gente formou. Então, assim, é mais difícil. É mais fácil você dar um tapa na criança. Agora, é muito mais difícil você conversar com ela, mostrar valores, mostrar moralidade. Isso exige igual, é mais fácil botar na tela, né? Porque a criança tá enchendo o saco, vai ver YouTube, né? Isso, muito mais fácil, muito mais fácil. Só que aí, o que eu penso como leigo, né? Eu acho que esse é um método ótimo quando você faz desde o começo. Tipo assim, você já aprendeu e nunca teve que bater. Só que como você vai fazer com uma criança que, mano, Márcia, eu não sabia disso, não soube educar com a criação neurocompatível. Hoje meu filho folgado é o tipo de moleque que fica esperneando no shopping, fazendo... Tem como começar a ter o método neurocompatível, uma vez que o circo já pegou fogo e o fio já é uma peste, né? Falando... Fio de ninguém é uma peste, né? Mas você entende o que eu quero dizer, né? Moleque já dá trabalho pra cara, folgado, responde, rebelde. Tem como mudar no meio do caminho? Tem sim. Nunca é tarde. Você ainda só uma última surra, assim? Tem sim. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro, assim. Não existe um método, não existe nada da educação... não que eu estou dizendo que tudo da educação tradicional seja ruim, né? Assim, não, tem muita... É como quando a gente fala de escola, nem tudo da escola tradicional. Não, a gente precisa da previsibilidade da escola tradicional. Claro, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso na educação de filhos também. Mas eu te digo assim, uma criança que é essa criança que você está descrevendo, essa criança que você está falando que bate, que xinga, que normalmente é a criança que mais apanha. Tem pesquisas que falam que essa criança recebe mais de 2.000 comandos de correção durante o dia. Essas crianças que são mais desafiadoras, como as crianças hiperativas, que têm TDAH,
ou as crianças hiperreativas, né, que eu chamo da hiperreativa, que é essa criança que tem uma alta reatividade, que são as crianças mais difíceis de educar. Então, essas crianças, elas se engana quem pensa que quando bate, ela parou. Tá. É porque talvez você era uma criança, assim, a gente imagina a nossa infância, né? Você foi essa criança que levou um tapa, opa, isso eu não posso mais fazer, e, né? Mas essas crianças, quanto mais elas vieram para o mundo para desafiar, elas são desafiadoras, elas pensam diferentes, elas são crianças diferentes. Então, quanto mais você agride essa criança, mais reativa ela fica. Então, sim, a educação neurocompatível, em qualquer parte da educação, se você pega uma criança de 7, se você pega adolescência, em qualquer parte, você pega filhos adultos já, né? Qualquer área, qualquer ponto, você consegue sim melhorar. Tá. Então, não... Você fala sobre isso no livro, por exemplo? Falo Tá. isso no livro. Isso no livro. E bater, beleza, então não dá. Castigo é uma boa? Qual tipo? Não, nenhum é bom. Deixar sem internet, vai pro teu quarto. Isso faz sentido ou você acha que também não é bom? Não, não é bom, não é bom. Nenhum tipo de punição, mesmo que não seja física. Não, a punição... Você tá dando poucas opções pra gente, doutora. Sim, assim, olhando assim, é pouco. É justamente por isso que é difícil, né? Porque a punição... Porque foi tudo que a gente viveu também, né? Por isso que pra gente, meu Deus, que mundo é esse, né? Eu acho que ela é a favor da criança reborn mesmo. Mais fácil, né? Mais fácil. A criação por punição, isso não é exatamente da criação neurocompatível. Então, a gente tem uma educação que começa lá, né, pesquisas que começam há 100 anos atrás, né, com a psicologia do comportamento, que é aquela coisa da punição. Você pune a criança porque ela fez errado, então logo ela aprende a não fazer aquilo. Essa seria a ideia. Tá. E a punição, ela foi usada para muitos animais, né? Lembra de antigamente que você fazia pesquisa com pombo, fazia pesquisa com galinhas, com macacos, né? Muita pesquisa com macaco. Então, foi feita... Então, primeiro que a gente não é bicho, né? Assim, o bicho, ele vai ter uma resposta mais rápida, né, com a punição. Mas de qualquer jeito, mesmo com animal, hoje com educação de cavalos, com educação de cachorros, o que se descobriu? Que o reforço positivo, ele é muito superior à punição. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, uma professora chega na sala de aula e ela fala para fulano, para de conversar. Fulano, para de jogar papel. Fulano, você vê que ela chamou a atenção de todo mundo que estava fazendo errado. E as pessoas que estavam fazendo certo, ela não observou. Tá? Então, o que a gente sabe? O que essa psicologia mostrou pra gente de muito? Que a punição não é a melhor forma de comportamento. Tem um livro que se chama Coerção, né? Um livro muito interessante, que ele fala sobre o problema da coerção, né? O problema de você bater. Ou de você punir, porque tá tudo na mesma coisa, de você punir, de você dar castigo. Quando você castiga alguém, a criança vai sentir raiva de você, né? Isso não desenvolve o comportamento moral. Então, o comportamento moral é o que vai fazer com que o cérebro se desenvolva, vai fazer com que as pessoas tenham relações melhores, vai fazer com que futuramente ela tenha um relacionamento, um casamento, uma relação no trabalho muito superior se ela tiver desenvolvimento de educação moral. Então, a gente larga a educação punitiva para fazer desenvolvimento de educação moral. Então, os combinados com as crianças maiores, né? A regulação emocional, que é falar, olha, eu entendo que você está nervoso. O validar a emoção, porque nós fomos uma geração que não aprendemos o que nós estamos sentindo. Então, eu fui aprender o que era aquele sentimento de tristeza, sabe? Quando um sentimento de luto, eu só fui entender isso quando eu estava na faculdade. Porque ninguém falava pra gente, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é vergonha. Então, e os pais deixam na busca de
punir um comportamento, de mudar o comportamento dessa forma, eles deixam de fazer essa outra parte, que é validar. Então, o que a gente faz? A gente valida, olha, eu entendo que você ficou nervoso, eu entendo que você quis se mostrar para os teus amigos, né, que estavam com os teus primos ali, você quis falar uma coisa que aqui em casa já não é um combinado, né? Então, com as crianças maiores, os combinados, a validação, a regulação, a interpretação, a tradução do que a criança está sentindo, o que você está sentindo é raiva, o nome disso é raiva. Esse livro que eu tenho, o que eu faço com a minha raiva, ele é a história de um elefante, né, que ele tem muita raiva, né, e daí chega um macaco e fala, olha, quando você sentir muita raiva, você pode assoprar, você pode fazer bolinha de sabão, então você pode fazer outras coisas, e você concorda comigo que é isso que os adultos precisam fazer? Porque nós ficamos nervosos, nós ficamos com raiva, nós jogamos os cachorros, né, soltamos cachorros em cima de alguém, né, e se a gente tivesse sido ensinado a validar, a dar o nome disso, falar, olha, eu não posso ficar nervoso, eu não tenho o direito de machucar outra pessoa, eu posso esperar para 24 horas, isso é uma coisa que eu trabalho bastante com os pais, assim, espera 24 horas para você falar alguma coisa, porque a nossa primeira reação é sempre tudo que a gente resolve de primeira é sempre a nossa pior resposta, né, assim, o que você tiver, então se você deu um tapa, se você... O impulso, então, né? O impulso, responder o impulso é sempre a tua pior resposta. Então a gente fica sem opção porque a gente só conhece essas opções, né? Ou de punir, ou de violentar o corpo, né? Bater no corpo da criança.